Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para a nossa meditação. Salmos de número 139. Os versos finais desse salmo. Salmo 139, verso 23 e verso 24. Palavra de Deus, Salmo de número 139, verso 23 e verso 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Podemos abri-la nessa noite, palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado pela alegria, Senhor, de estarmos juntos, a tua igreja, prestando culto, louvor e adoração a ti. Nosso pedido, Senhor, é que o Senhor fale ao nosso coração, mediante a tua palavra, no teu Santo Espírito, que sejamos edificados, possamos estar caminhando na tua presença, Senhor, olhando sempre para o autor e consumador da fé, Jesus, e a certeza de uma caminhada contigo, ó Deus, até que o Senhor volte ou até que estejamos contigo. Obrigado por esse tempo de comunhão, pela mesa que está posta diante de nós, a qual celebramos a vida que temos em Cristo e a certeza da caminhada para a eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus sonda os corações. E o rei Davi faz uma oração. Ele diz: sonda-me, ó Deus. Talvez a maior dificuldade para nós, no sentido do conhecimento de Deus a nosso respeito, seja o fato de nós realmente não nos conhecermos como nós somos. A maior luta que enfrentamos é saber que temos que lidar conosco mesmos na presença de Deus e sermos conhecidos por Ele. E a oração do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que fez e aconteceu neste mundo, fazendo somente aquilo que Deus esperava dele, mediante a sua vontade soberana como único rei sobre todo o povo de Deus, Antigo Testamento. Deus conhece a cada um de nós. Veja o texto, Salmo 139, começando com o verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi sabe que Deus o conhece. E ele continua: sabes quando me assento e quando me levanto. Ele sabe o que Davi faz. E Davi sabe disso. De longe penetra os meus pensamentos. E o conhecimento de Deus a respeito de Davi faz parte até do que ele pensa. Ele nem expressa, nem fala. Deus já conhece os seus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Não há o que eu possa fazer que Deus não tenha acesso. De longe e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Deus sabe que direção nós vamos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Então, mesmo antes de eu expressar aquilo que está no meu coração e no meu pensamento, Deus já tem acesso a essa informação, segundo a leitura do rei Davi. Verso de número 5, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim expõe a tua mão. E o verso de número 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. E aqui estamos nós, na nossa limitação. Apesar de sabermos todas as coisas que Deus conhece, Deus sabe o nosso coração, conhece os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Nós temos certeza disso e nós temos convicção disso, segundo o testemunho do rei Davi.
E a nós também é dado no mesmo sentido, termos essa dificuldade de termos a dimensão do entendimento daquilo que Deus faz na sua grandeza, pois Deus é onisciente, Ele tudo sabe. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus é onipotente, Ele faz todas as coisas, segundo o querer da sua vontade. Nós sabemos disso, o Salmo de número 139 vai nos expor a grandeza da onipotência, da onisciência e da onipresença de Deus. Nós não perdemos essa dimensão, e a nós todos que estamos hoje aqui nesta igreja, Deus nos deu conhecimento dessa verdade, como Deus é maravilhoso, e Ele é suficiente em todo o seu poder. Todos nós temos essa plena convicção, está em nossos corações a verdade, o Espírito Santo nos revelou, nós temos a dimensão da grandeza de Deus em nós. Nós sabemos que toda a história está nas mãos do Senhor, seja a nossa história, seja a história de toda a criação. Mas o fato é que cada dia é necessário que tal conhecimento se renove. É necessário que o conhecimento de hoje seja tão intenso quanto foi o entendimento de ontem. Porque de ontem para hoje eu mudei. As minhas ideias mudaram, o meu coração mudou e os meus caminhos também. De um dia para o outro, do virar da noite, a nossa mente nos trai, o nosso coração nos engana e os nossos caminhos se perdem. Nós precisamos fazer a oração de Davi. Senhor, Tu me sondas, sonda o meu coração, ó Deus. Porque esse conhecimento que todos nós já adquirimos, de que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e a nossa total dependência desse Deus soberano, não nos dá crédito para o dia de amanhã. O nosso coração pode nos trair, os nossos pensamentos podem nos roubar, e os nossos caminhos podem ser tortuosos. Então Davi volta-se para Deus, e num clamor diz, Senhor, me coloca no teu caminho, me dá o teu pensamento, e dá um coração segundo o coração do Senhor. Então, queridos, essa oração faz sentido. Ainda que a gente pense que está em contradição com os versos primeiros do capítulo, ela faz sentido, porque ela dá uma ideia de continuidade. Aquela mensagem de ontem, ela já se foi, e o dia presente nos traz novos desafios na vida cristã. Eu estava pastoreando no Paraná, e fui convidado para pastorear uma igreja reformada holandesa, e fui conhecer essa igreja. Chegando lá, a igreja estava lotada, estavam conhecendo um novo pastor, e naquele dia preguei o meu melhor sermão, um sermão que não estava no papel, estava na minha cabeça. Eu tinha o sermão escrito, cada linha do sermão estava escrito na minha cabeça. Peguei aquele melhor sermão que estava mais decorado, né? Naquele tempo eu pregava 1 hora, hoje, graças a Deus, é 20, 30 minutos no máximo. Naquele tempo eu pregava 1 hora, e preguei um sermão de 1h30. Falei, hoje eu vou estourar com essa igreja, vai sair todo mundo engatinhando. E aí preguei o meu melhor sermão. Cheguei no porta para cumprimentar os irmãos, eu estava sem voz, de tanto que eu me empolguei com aquele sermão. Mas depois de passar pela porta, nenhum comentário. Ninguém disse nada. Eu falei, meu Deus do céu, não gostaram. Me acharam eu pentecostal, me acharam tradicional, me acharam conservador. Não sei o que eles acharam, mas eu sei que não teve bom dia, bom dia, bom dia. Foram tudo embora.
Aí fomos para a reunião do conselho e falei, irmãos, pelo menos valeu a visita, conheci vocês, né? Conheci Tibagi, uma cidade maravilhosa, foi muito bom conhecer vocês. Não, pastor, não é assim, não. O senhor vai ficar aqui 1 ano, vai ficar aqui 2 anos, vai ficar aqui 3 anos, aí depois a gente começa a conversar. Nós vamos conhecer o Senhor primeiro. Nós vamos saber como o Senhor trata a sua família, a sua esposa, vamos saber como é que o Senhor trata a igreja, vamos saber se o Senhor visita ou não visita, vamos saber se o Senhor se interessa pelas nossas vidas. Não, a gente vai conhecendo o Senhor com o passar do tempo. Aí depois a gente vai conversar a respeito do sermão. Queridos, a vida é assim. A gente tem um itinerário para cumprir. E o conhecimento, ele é progressivo. Nós vamos conhecendo mais e mais, até ser o dia perfeito, até chegarmos na glória do Senhor. Sonda-me, ó Deus. Vamos lá. Em primeiro lugar, o texto vai dizer que nós precisamos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O primeiro conhecimento aqui está diretamente ligado com a sede dos nossos sentimentos, dos nossos valores. Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer que do coração procedem as fontes de vida. É do coração que vem a existência de cada um de nós. Conhece a você mesmo, e conhecer a você mesmo é conhecer o coração, de onde surge a vida, de onde vêm todos os projetos, de onde vêm todos os pensamentos e de onde vêm todos os caminhos. Do coração vem o arrependimento, porque somos pecadores. Então a fonte da vida traz a nós a possibilidade da vitória sobre o pecado. Do coração vem a obediência, a vitória sobre tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus. E aquilo que Deus assim o determinou, assim o faremos. E a fonte de vida trará luz sobre a nossa obediência a Deus. Do coração procedem os sentimentos e a capacidade de vivermos mansamente, sem nos arvorarmos na nossa capacidade de destruição. Acalmamos o nosso coração e por maior que seja a tempestade, o próprio Espírito Santo de Deus nos dará recursos para silenciar a nossa alma. Cala-te, ouça o que o Espírito tem a dizer. Nós poderemos dominar aquilo que nos impede de frutificar no Espírito Santo. E do coração está a possibilidade de vivermos humildemente, assim como Cristo Jesus, o nosso maior exemplo, o nosso único exemplo, nos conduziu. Então, queridos, somos quebrantados por Deus no coração, somos contritos por Deus no coração, e o Espírito Santo de Deus nos conduz. E é dito na nossa oração aqui hoje, e na oração de Davi: Senhor, conhece o meu coração, porque o meu coração é enganoso. Eu posso armar o que eu quiser, fora da vontade de Deus, dentro do coração, com a Bíblia na mão e vindo para a igreja. Eu posso criar as situações mais infernais para a minha existência, cumprindo toda a minha religiosidade, fazendo o meu melhor discurso e a minha mais bela oração. E o salmista diz: Senhor, conhece o meu coração, vai no meu coração e dá a ele sentido para a vida. Tira do meu coração todo o caminho enganoso que eu mesmo posso produzir. Então o salmista nos ensina algo muito importante. Eu tenho um novo coração, eu tenho uma nova vida,
eu posso viver em plena satisfação na presença de Deus, seguindo os seus conselhos, dependente da graça e da bênção de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2, verso 20, porque já não sou eu mais quem vive, o meu coração do velho homem já parou de bater, mas Cristo vive em mim, e eu tenho um novo coração, e vivo uma nova vida em Cristo Jesus. Segundo lugar, o texto vai nos dizer também que essa oração nos chama a pedir a Deus: conhece os meus pensamentos. E aqui nós entramos numa leitura de uma capacidade racional, e isso nos diferencia de toda a criação. Ninguém mais tem essa capacidade. Nenhuma outra parte da criação de Deus tem esse tirocínio, a capacidade de escolha, de avaliação, de conduzir a sua espiritualidade na presença de Deus. A capacidade de pensarmos e de raciocinarmos, de gerarmos o pensamento, traz a nós um diferencial em toda a criação. Só que a sabedoria humana discerne, diferencia-se da sabedoria de Deus. A sabedoria humana, ela é terrena, e ela nos leva em direção ao finito. A sabedoria de Deus, ela é eterna, e nos leva em direção ao eterno, à glória de Deus. Há uma diferença muito grande naquela capacidade que eu tenho de pensar, e na capacidade que Deus tem de me fazer pensar. Então eu posso pensar de per si e avaliar todas as coisas do ponto de vista que eu mesmo quero ter, ou eu posso avaliar todas as coisas do ponto de vista de Deus e que Deus quer que eu tenha. Há uma grande diferença nessas duas sabedorias. As duas são recursais. Eu posso produzir em todas as duas. Mas em todo momento eu devo lembrar que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, Isaías capítulo 55. E eu posso produzir os mais belos pensamentos, dissociado daquilo que Deus quer que eu pense. Exatamente aí está o meu problema. Senhor, conhece os meus pensamentos. Nós não estamos vinculados a nenhum discurso, e nada o que a sabedoria humana limitada a respeito dos desígnios de Deus pode estabelecer, porque só há um onipotente, onipresente e onisciente. Não há dois, e você também não o é. Você também não o é. O texto vai falar no verso de número 16, veja na sua Bíblia, se não grifou, deveria grifar. Os teus olhos me viram em substância ainda informe. Veja o que está escrito aqui. E no teu livro, no livro de Deus, estão escritos todos, queridos, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Este é Deus. Esta é a sabedoria divina. Este é o alcance eterno de Deus, na qual para nós será insondável e inescrutável. E o salmista vai nos dizer isso claramente, quando ele pede em oração: Senhor, conhece os meus pensamentos. Eu só tenho acesso à minha informação até aqui. O dia de amanhã, ou a hora que vai se passar, eu não tenho acesso. Eu não sei se estarei vivo amanhã. Eu não sei se os meus dias já foram contados. Eu só sei até aqui. Daqui para frente, quem sabe é Deus. Os meus pensamentos não atingem os pensamentos de Deus. Assim, tanto quanto Ele precisa nos revelar a sua palavra, nos mostrar quem Ele é, e sabermos no passar dos anos, até chegarmos na glória,
desse conhecimento que Deus nos traz. O pensamento de Deus é um pensamento de paz e não de mal. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Veja só, não é só a sede de decisões, mas é a própria capacidade de pensar. E o recurso, conhece os meus pensamentos, é a intervenção da paz de Deus para a minha capacidade de pensar. Quantas pessoas vivem ansiosas? Por quê? Porque pensam e não chegam a resultado nenhum. Largue esse pensamento. Esse pensamento não é de Deus. Volte o seu pensamento a Ele mesmo. E a paz de Deus, grifem, que excede a todo entendimento. Para de querer resolver as coisas na tua cabeça. Você vai ficar louco, tomando remédio, sofrendo, porque você quer resolver as coisas nas suas ideias. Passe a resolver as coisas na paz que Deus tem para você. Não permita que o inferno tome conta dos seus pensamentos. Esse não é um ambiente do mal, esse é um ambiente do Senhor Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. E finalmente, Ele conhece os nossos caminhos, pois Ele é o nosso guia, Ele é o nosso condutor, Ele conhece os nossos caminhos, porque o caminho que dá para a vida é o caminho em Cristo Jesus, e o caminho que dá para a morte é o caminho sem Jesus Cristo. Os caminhos que dão para a vida serão acompanhados da presença de Jesus e do seu crivo. Os caminhos que dão para a morte serão acompanhados da ausência de Cristo, da ausência do Salvador. E fica muito fácil para a gente entender isso agora. Senhor, sonda-me, conhece os meus caminhos, porque o caminho de Cristo é o caminho perfeito. Ele, quando vier o que é perfeito, tudo o que era em parte será aniquilado. E quando eu era menino, eu sentia como menino, pensava como menino e vivia como menino. Quando cheguei a ser homem, quando amadureci a minha fé, quando desenvolvi a minha salvação, desisti das coisas próprias de menino. Não está em mim determinar o caminho, todos os meus dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Basta que eu acesse, na paz de Deus, que excede a todo entendimento, o caminho que Deus tem para mim. Ora, irmãos, tão preocupados estamos, temos tantas coisas para resolver, e Deus traz na sua simplicidade, na simplicidade da sua palavra, um caminho certo, um caminho inerrante. Não há possibilidade de errarmos esse caminho, porque esse é o caminho da cruz. Não há possibilidade do Espírito Santo nos enganar. Deus nos enganou, Ele nunca vai nos enganar. Pois entre no seu quarto, feche a sua porta, escute o que Deus tem a dizer a seu respeito. Pare de procurar o caminho do Senhor em outros lugares, porque só no seu quarto você vai encontrá-lo. Não há outra opção, não há outra recompensa. Você tem que entender que Deus está envolvido com você no seu quarto. Ele quer falar com você, Ele não quer falar com grande discurso para grandes pessoas, pois Jesus não agia assim, tanto quanto morreu na cruz. Esse não é o caminho. O caminho é quando você fecha as suas portas, coloca a sua Bíblia em cima da sua cama, se ajoelha e fala com Deus. Este é o caminho. Ó Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, conhece os meus caminhos. Terminamos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é o grande desafio de hoje, né? A mesa está posta, estamos voltados para nós mesmos, estamos buscando aquilo que desagradou a Deus,
E assim como o salmista, a gente ora, sonda-me, ó Deus. Vamos participar da ceia, vamos comer do pão, beber do cálice. Vamos olhar para a cruz. Vamos ver a eternidade aberta, diante do sangue derramado, diante do corpo sacrificado. Ajuda-me a buscar a Tua vontade, Senhor, de todo o meu coração. Ajuda-me a buscar o Teu querer em todos os meus pensamentos. Ajuda-me, Senhor, a buscar a Tua direção em todos os meus caminhos. Que Deus abençoe a Sua palavra. Amém.